Última mensagem da série É Hora de Crescer, e o meu coração está cheio de expectativa e de otimismo, porque do fundo do meu coração eu espero que com essas 4 mensagens baseadas na Palavra de Deus nós venhamos avançar, crescer, amadurecer e nos desenvolver como cristãos naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu escolhi uma passagem das Escrituras como leitura inicial, mas nós vamos refletir em outros textos. Hoje a pregação ela vai ser cheia de textos da Bíblia e eu espero que você não ache isso ruim, porque a Palavra de Deus é a coisa mais importante que nós temos para dividir, que eu tenho para dividir com você que me assiste e que me ouve. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 12 até o 15, nós vamos fazer o uso desta porção. Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Uma linda passagem onde o apóstolo Paulo demonstra humildade, porque ele próprio está falando de aspectos importantes na vida cristã, mas admite não ter alcançado tudo o que gostaria. A caminhada cristã deve ser progressiva. Nós precisamos, à medida que andamos com Cristo, alcançar novos níveis, etapas, lugares, nos desenvolver como cristãos. Existia um ditado que o pessoal falava sobre o cristão montanha-russa. Uma hora ele está lá nas alturas e de repente ele cai e volta para a estaca zero. Não deve ser o nosso modelo como cristãos. Nós precisamos sempre querer melhorar, crescer e aumentar. Nós não estamos prontos, e isso é verdade, e só estaremos prontos na eternidade, naquilo que nós chamamos de glorificação quando estivermos com Jesus. Enquanto estivermos aqui, nós podemos aprender um pouco mais, nós podemos e devemos crescer mais em Cristo. E o apóstolo Paulo é um exemplo claro disso, de alguém que era, afinal de contas, o apóstolo Paulo, mas ele não julgava ter alcançado tudo isso e ele estava desejando prosseguir. E para prosseguir ele deixa para trás aquilo que não é tão importante, porque ele tem um alvo à sua frente, que é Cristo, o modelo de Cristo para a sua vida. É possível que qualquer um de nós estivesse totalmente satisfeito com a sua vida cristã, com a sua piedade, com a sua espiritualidade, se estivesse na metade do nível do apóstolo Paulo. Mas ele acredita que ainda pode crescer muito mais. E é esse sentimento que nós devemos ter, de sempre querer alcançar mais, crescer mais, de não nos conformarmos, de não nos acomodarmos com a nossa vida espiritual. E aí eu quero então convidar vocês a acompanharem comigo alguns textos da Palavra de Deus. Apocalipse 2:19. É um trecho da carta à igreja de Tiatira e diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio.
Olha que detalhe interessante, você está fazendo mais agora do que no princípio. O que isso significa para nós? Crescimento, progresso, avanço. Quando nós nos convertemos, nós tínhamos uma prática cristã. À medida que vamos crescendo como cristãos, como cidadãos dos céus, essa prática cristã ela precisa ir melhorando. E nós hoje devemos olhar para trás e ter esta resposta, que hoje nós estamos fazendo mais do que lá no princípio, o que muitas vezes não é verdade. Existem pessoas que são extremamente saudosistas a uma época na sua vida que elas diziam: naquele tempo eu orava e Deus respondia, eu lia a Bíblia e Deus falava comigo, os nossos cultos eram cheios da unção do Espírito Santo. E por que hoje não são mais? E por que hoje não ora mais com tanto entusiasmo? Por que hoje não lê tanto a palavra de Deus e para ouvir a voz de Deus? Por que isso ficou no passado? É uma pergunta que eu me fazia muitas vezes quando eu ouvia o testemunho de alguns anciãos da igreja que só falavam coisas que aconteceram lá nos primeiros anos da sua conversão e não tinham novas experiências para compartilhar. A igreja em Tiatira estava fazendo mais agora do que lá no começo. Tem muita gente que diz: isso é coisa do primeiro amor. Esses cristãos do primeiro amor, eles são cheios dessa energia, eles querem evangelizar todo mundo, eles querem orar, eles não perdem culto, mas isso é coisa do primeiro amor e logo passa. E isso é um engano. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, você encontra a carta à igreja em Éfeso. E a igreja em Éfeso, ela tem uma advertência que o Senhor faz a ela. Versículo 4: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Algo que precisava ser corrigido e que nós tratamos com naturalidade. Isso é coisa do primeiro amor. O primeiro amor não pode passar. E o Senhor Jesus está dizendo à igreja: eu tenho, porém, contra ti que você deixou o seu primeiro amor. O segundo texto, antes de nós entrarmos no segundo texto, eu quero fazer uma pergunta para você e ao mesmo tempo para mim, ao meu coração. Estamos fazendo mais agora do que quando nos convertemos? Ou estagnamos, estacionamos, ou ainda fazemos menos? Pense sobre isso e responda com sinceridade a você mesmo. Segundo texto da palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 15. 1 Timóteo 4, 15. Vamos ao texto. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo, aluno e colega de ministério Timóteo, está dando uma lista de tarefas que ele deveria com zelo praticar: oração, leitura da Bíblia, pregação do Evangelho, bom testemunho e tantas outras coisas que essa carta ela nos mostra, especialmente para quem é obreiro, para quem está envolvido em algum ministério, porque é uma carta pastoral. E Paulo diz para ele para que todos vejam o teu progresso. Olha que coisa interessante, o testemunho dos de fora, a declaração daqueles que nos olham, daqueles que nos acompanham, daqueles que nos enxergam no dia a dia. Tem pessoas que batem no peito e afirmam: eu tenho um chamado de Deus. Mas a sua esposa não acredita nisso, os seus filhos não acreditam nisso, os seus vizinhos duvidam disso, a sua própria igreja não consegue enxergar isso nele. As pessoas estão vendo o crescimento em nós, ou nós vamos nos defender dizendo que isso é uma coisa pessoal e que ninguém deve cuidar a vida de ninguém? Não é no sentido de cuidar com aquela maldade, com aquela malícia, mas nós percebemos. A árvore se conhece pelos frutos. As pessoas que estão à nossa volta
quando elas vivem a palavra de Deus, elas se tornam parecidas com Jesus. Elas vão melhorando com o passar dos anos. As pessoas nos acompanham, elas dizem: puxa, como você melhorou, como você cresceu, como você amadureceu. Eu lembro de você nos primeiros anos da sua fé. Você era tão imaturo, tão frágil, mas agora está aí, um homem de Deus, uma mulher de Deus, piedosa, de oração, com sabedoria. As pessoas têm percebido o nosso progresso. Eu quero que você considere essa segunda pergunta como uma reflexão. As pessoas à nossa volta percebem o nosso crescimento? Vamos então ao terceiro texto, e agora nós vamos para Colossenses, no capítulo de número 1 e versículo de número 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo está escrevendo aos irmãos em Colossos e desejando que eles sejam irmãos cheios de frutos, frutíferos, produtivos, como deve ser a vida cristã, e crescendo no conhecimento de Deus. Você conhece Deus? Você tem conhecido Deus a quem você serve, a quem você adora? Você pode dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Você conhece o seu Salvador? Você tem experiências pessoais com Ele? Você conhece a sua palavra? Você sabe o que a Bíblia fala ao seu coração? Você conhece Deus? E eu quero aproveitar esse momento que nós estamos enfrentando como igreja, como país, enfrentando todo esse drama de uma pandemia, um distanciamento, um problema econômico, um problema social, um problema político, enfim, tantos problemas que nós poderíamos elencar aqui. Pessoas estão perdendo o seu emprego, pessoas estão perdendo a sua esperança, pessoas estão perdendo a sua paz. E eu me lembro do livro de Jó, o homem que experimentou na carne, literalmente, na própria pele, o sofrimento. Perdeu os bens, perdeu a família, perdeu a saúde. Desenvolve todo um diálogo com seus 3 amigos, com mais um visitante que chega depois, com o próprio Deus, consigo mesmo. E no final do livro, ele declara que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os seus olhos estão vendo o seu Deus, o seu Criador. Que lição que nós tiramos daqui? Na dificuldade, na tempestade, na prova, nós conhecemos melhor o nosso Deus. Que nós possamos passar por essa crise e que no final dessa crise possamos ter essa experiência de conhecer Deus mais do que conhecíamos antes, que possamos crescer no conhecimento de Deus. E aí eu quero que você se pergunte se você está crescendo no conhecimento de Deus ou você continua naquele conhecimento raso e superficial de Deus e de sua palavra. O quarto e último texto para meditarmos é de novo então na carta de Paulo aos Filipenses, e na carta de Paulo aos Filipenses, no versículo de número, no capítulo 2 e versículo de número 12, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Muito mais agora na minha ausência. O que eu quero falar para vocês em relação a esse texto? Existem pessoas que elas só conseguem desenvolver uma tarefa ou desempenhar uma função ou desfrutar de uma vida cristã se elas forem supervisionadas o tempo todo.
elas precisam ter alguém ali ao seu lado o tempo todo para lhes dizer o que fazer, quando fazer, como fazer. Muitas pessoas conseguem pintar uma imagem de santidade quando estão perto dos irmãos, do pastor, da família, mas quando estão a sós, elas vivem uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Elas se aproveitam daquele momento de liberdade e acham que pelo fato de ninguém estar olhando, elas podem fazer qualquer coisa. Eu quero lembrar vocês que Deus está nos olhando o tempo todo. E o apóstolo Paulo está investindo nos irmãos filipenses e dando a eles esse voto de confiança. Olha, vocês foram obedientes na minha presença, quando eu estava aí, vocês eram obedientes a Deus. Ele não está falando de obediência a si, ele não está dizendo que os irmãos eram obedientes a ele. Os irmãos eram em primeiro lugar obedientes a Deus e à palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo está aqui reconhecendo que os irmãos não só na presença dele foram obedientes a Deus, mas muito mais agora, na ausência. Esse aqui é o ponto-chave. É onde nós reconhecemos que um cristão está devidamente maduro e que ele cresceu e está crescendo, quando ele não precisa de supervisão para ser cristão. Ele não precisa de um pastor ao seu lado, ele não precisa de um líder ao seu lado, ele não precisa de uma igreja ao seu lado para que ele seja cristão apenas naqueles momentos. Mas ele é cristão onde ele estiver, porque isso faz parte da sua vida, da sua essência, do seu coração. Muitos pastores, escutem isso com atenção, muitos pastores estão muito preocupados com esse período de distanciamento, de cultos online, de mensagens gravadas e disponibilizadas nas mídias, e estão achando que as pessoas vão se perder nesse período. Tem muito pastor preocupado com isso, achando que se ficar mais uma semana sem culto, mais um mês sem culto, a igreja toda se desvia. E é hora de nós nos perguntarmos a quem que nós servimos, a Deus ou a liturgia do culto? Se as pessoas se perderem, se desviarem nesse período de isolamento, então elas não eram ovelhas de Jesus, elas eram ovelhas só do pastor ou só da igreja, mas não eram de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, as ovelhas do bom pastor, elas vão se manter obedientes a Deus com ou sem supervisão, porque isso é uma prova da sua maturidade e do seu crescimento. Uma pergunta para você e para mim também: nós precisamos de supervisão para desempenharmos a nossa vida cristã, ou nós conseguimos ser cristãos onde estivermos, independente se tem alguém olhando ou não? A frase que nós usamos para encerrar todas as mensagens é hora de crescer. E eu acrescento, e eu acredito inclusive que já passou da hora de crescer. Nós já deveríamos estar crescendo há muito tempo, nós já deveríamos estar dando frutos há muito tempo. Não perca seu tempo. Reconheça o que você precisa fazer, reconheça o que você precisa corrigir e admita, aceite a correção do Senhor e cresça, se desenvolva como cristão até alcançar a maturidade da perfeição daquilo que é o nosso alvo, que é Jesus. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e esperamos nos reencontrar muito em breve. Fiquem na paz.